a gente lida com a tristeza, com a ansiedade que a gente sente na hora que a gente precisa usar a reserva de emergência? Hoje a gente vai te mostrar por que isso acontece, é normal e como dar a volta por cima. Vê se não é isso que aconteceu com você. Você tava lá de boa, montando a sua reserva, pensando na liberdade financeira, na sua independência, na aposentadoria, pensando até em tirar uma renda extra, se planejando, mas daí aconteceu alguma coisa no meio do caminho, você teve que resgatar toda essa grana e acabou se sentindo mal. Bateu um desânimo, né? Acertei? Cara, nessa hora muita gente acaba jogando tudo pro alto e o sonho da independência financeira acaba indo por água abaixo. Mas vamos te mostrar como que a gente lida com isso, qual que é a estratégia do EconoWeek para superar essa fase. Eu sou o César Esperandio. Eu sou eu, Fordelone, e nós somos a EconoWeek, a tradução da economia dos investimentos. Essa é a hora de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo que a gente publica todo dia. Toda segunda e quinta, às 5 da tarde, tem vídeo que nem esse. Esses dias, por exemplo, a gente falou como é que você faz para investir R$200 por mês. O que é melhor? Por onde que você começa? Se você não quer perder esse tipo de vídeo, é só se inscrever. EconoWeeker Raiz já deixou o like na confiança. E se você é novo por aqui, só deixa o like a hora que você falar. Vídeo um top, hein? Agora sim, para te entender o que você faz para não se desesperar quando você tiver que usar a sua reserva de emergência. E aí, investidor, sussa, bora tacar pau em mais um videão, porque esse assunto de ter que usar a reserva de emergência, olha, incomoda, não é só você, incomoda todo mundo. E você já teve que sacar uma grana da sua reserva de emergência? Como é que você se sentiu quando você teve que fazer isso a primeira vez? Cara, eu já saquei minha reserva de emergência para ajudar um familiar a comprar um imóvel, mas eu não fiquei tão desesperada porque era meu pai, eu sabia que ele ia me devolver com o tempo, né? Então não foi algo assim, tipo, usei a reserva numa situação que tô totalmente sem grana, sabe? Eu aposto que todo mundo tem uma história dessa, né? Eu já usei a reserva de emergência, aliás, por meses seguidos e por 2 vezes, em 2019 e agora em 2023. Eu confesso que não foi nada legal, mas em 2019 foi totalmente diferente. Eu literalmente perdi o sono, mas agora em 2023 tá tudo mais controlado, eu tô lidando bem com a situação. Eu vou dividir a história com mais detalhes daqui a pouquinho, mas agora vamos direto pro assunto para não enrolar, pro que importa, que são as 10 dicas de como usar a reserva de emergência sem arrancar os cabelos. Essas 10 maneiras vão te ajudar a enfrentar esse sentimento ruim de usar a reserva de emergência e também a se concentrar na recuperação financeira de forma muito mais rápida, mais eficiente e mais otimista também. Primeira coisa é que você tem que entender a reserva de emergência. Ela serve justamente para imprevistos, qualquer coisa que possa acontecer, desde a tela de celular quebrado, que é um negócio ruim e você precisa ter uma grana para consertar, porque não dá para viver sem celular, até ser convidado a ser padrinho de um casamento e você querer dar um presente legal sem ter que recorrer ao cartão de crédito parcelado, cheque especial. Justamente por isso, o objetivo da reserva de emergência é dar tranquilidade financeira e reduzir o estresse, tendo você que usar ela ou não. Eu sei que bate o emocional na hora que tem que usar a reserva de emergência, mas as próximas dicas vêm para ajudar nisso. Vamos quebrar uma segunda crença em nossa cabeça? Você não tem que enxergar o uso da reserva de emergência como um problema, mas você poderia enxergar isso como uma proteção financeira. A reserva de emergência, de oportunidade, de paz, o nome não importa. O que importa é que ela foi criada para ser usada justamente em situações como essa, desemprego, alguma eventualidade que você não esperava. Então não tem nenhum motivo racional para você sentir culpa de usar o dinheiro que foi juntado ali, que foi investido justamente para esse tipo de situação. E por que ela é uma proteção financeira? Você já parou para pensar que se você não tivesse essa reserva de emergência, provavelmente você iria fazer o quê? Ou se endividar com algum familiar, ou pior ainda, recorrer a algum tipo de crédito. E por ser uma emergência, geralmente a gente recorre a um crédito caro, né? Tipo cheque especial, rotativo do cartão, que não é o ideal, tá longe de ser o ideal, na verdade. A reserva de emergência vai proteger você de situação de pagar muito juro e juro desnecessário. Você tem a grana para arcar com qualquer eventualidade que vier aí pela frente. No limite, a gente pode encarar que você, na verdade, está sendo muito responsável financeiramente. Você não é um fracassado, pelo contrário, você está pensando lá na frente, você está pensando que eventualidades vão acontecer, a gente só não sabe quando. Aliás, Ioiô, você falou esses dias lá nos stories do método ABCD que eu achei muito massa. Os EconoWeekers, eles responderam que 86% já tiveram que usar a reserva de emergência e 60% da galera que usou se sentiu muito mal, ficou até ansioso com isso. Ou seja, esse lance emocional nas finanças é real. Desafio pra você, se você fosse explicar o método ABCD em 20 segundos, pra não fugir aqui do tema do vídeo, como que você diria, Io? Cara, eu não vou conseguir explicar em 20 segundos, mas é um método bem simples de entender. Eu tirei desse livro aqui, que eu até peguei pra compartilhar com vocês, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Existem milhares de estudos nos Estados Unidos mostrando como é que a gente encara, né, as adversidades da vida. E a maneira como a gente encara esses problemas, na verdade, é o grande responsável por a gente se sentir feliz
feliz ou não. E aí o autor desse livro fala desse método ABCD, que é uma sigla, né, de adversidade, crença, que em inglês é belief, o C de consequência e o D de disputation, ou seja, de contestação. Mas o que isso quer dizer no fim do dia? Significa que você tá vivendo lá a sua vida, mas acontece alguma adversidade, tipo ficar desempregado, e aí você vai ter que usar a sua reserva de emergência. O método ABCD mostra como você poderia encarar os seus problemas sem achar que é uma catástrofe, que tudo vai acabar. Mas vamos fazer o seguinte, se você quer saber mais como é que funciona esse método, a gente pode aprofundar cada letrinha dessa sigla se você comentar aqui embaixo. Quem quiser um vídeo dedicado para entender melhor o método ABCD, é só comentar aqui embaixo o método ABCD, que a gente sempre tá de olho no que vocês falam, e aí a gente volta aqui para conversar sobre isso. Terceira coisa que você vai fazer para não arrancar os cabelos na hora de usar a reserva de emergência, que ajuda demais, é revisar e ajustar seu orçamento. Essa é uma maneira proativa de você lidar com a necessidade de usar a reserva. Você tá usando a grana, mas vai te ajudar emocionalmente você não se sentir um derrotado. Putz, tô usando minha grana, tô perdendo o dinheiro. Na verdade, você vai falar, não, eu tô usando, mas eu tô agindo para identificar as áreas de gastos que talvez eu possa reduzir, que não são tão essenciais assim, pelo menos temporariamente, justamente para minimizar o impacto na reserva. Você vai se sentir muito melhor, porque você vai ver na ponta do lápis que sua reserva vai durar mais. Quarta dica, se você tá se sentindo mal e usar sua reserva de emergência, é buscar fontes alternativas. Tô falando de renda extra. Isso vai te ajudar a recompor a sua reserva mais rapidamente do que só contar com o seu salário que você já habitualmente ganha todos os meses. E olha só, buscar renda extra serve tanto para você recompor reserva pequenininha, se você teve que usar só uma parte da sua reserva, tanto para problemas maiores que vão durar aí alguns meses. Por exemplo, se você tá desempregado e o mercado tá péssimo, você pode buscar essas fontes de renda extra para ir se virando nesse meio tempo. Você não precisa buscar a todo custo, porque isso até pode gerar uma sobrecarga, pode afetar o seu emocional, mas sim, pode ser uma bela fonte de ajuda até vender algo que esteja parado aí na sua casa para você rapidamente conseguir dar conta do problema. Mas se você tá assim, sem ideia de como ganhar dinheiro, como fazer essa renda extra, não tem problema, porque aqui em cima a gente separou 10 ideias para você tirar uma renda extra assim no mês que vem já. É só colocar em prática que você vai conseguir tirar de R$ 1.200 até R$ 2.000 extras todos os meses. E esse vídeo tá dentro da playlist de renda extra, que aí, cara, tem uma lista de ideias para você olhar e colocar em prática. Quinta coisa que você vai fazer para lidar bem com essa necessidade de ter que usar sua reserva de emergência, seja ela toda ou só um pedacinho, é ter um plano claro para lidar com o tal do fator gerador que fez você usar a reserva de emergência. Cada um vai ter um motivo, seja a perda de emprego, seja um gasto que não estava previsto. Independentemente de qual seja esse fator gerador, se você tiver um plano de ação para lidar com ele, isso vai te motivar e vai te dar um senso de controle sobre a situação, que é muito melhor do que você ficar deprimido achando que, meu Deus, tudo de errado tá acontecendo comigo. Mas toma cuidado, porque esse também não pode ser um fator de ansiedade, né? Vai com calma, respeita a sua particularidade, a sua situação. Tem coisa que a gente pode agir bastante e tem coisa que a gente não tem tanto controle sobre a situação, então não se culpe por isso. Sexta diquinha é você reavaliar suas metas de curto prazo. Eu sei, quando a gente perde ali a reserva de emergência, quando a gente se vê ali com uma reserva bem menor, muita gente se desespera porque vai ter que adiar um plano que tinha, como uma viagem, fazer um curso, algo assim. Só que para e pensa se essa meta era tão importante para você a ponto de não poder ser adiada. Será que não dá para ser adiada pelo menos alguns meses? Isso incomoda, eu sei, mas a gente tem que lidar com a realidade e não ficar criando muita expectativa, ficar imaginando coisas que não vão acontecer. Na hora que a gente usa a reserva de emergência, o que a gente aprende, o que a gente reflete é que a gente não precisa de tudo aquilo que a gente está desejando. Você tem que pensar que seu orçamento é limitado, ainda mais quando você perde ali a sua reserva de emergência, e que você vai ter que fazer escolhas. E essa fase ruim que você tá passando de ter que diminuir sua reserva, pegar a grana que você custou a investir, vai servir de aprendizado e vai fortalecer muito sua resiliência financeira, a capacidade de lidar com dificuldades que podem surgir daqui pra frente também. Vai por mim, você vai ver minha história daqui a pouco, e é justamente por conta disso que a segunda vez que eu usei minha reserva de emergência foi muito mais suave, muito mais tranquilo, eu não perdi o sono. Um pensamento que passa pela cabeça de muita gente por aí é que quando você começa a investir, o seu patrimônio vai ser uma maquininha ali, né, que tá trabalhando todos os dias e que ele só vai crescer. A realidade é bem diferente. Mesmo em situações que você não use a sua reserva de emergência, se você aplica, por exemplo, na renda variável, pelo menos um pedacinho ali do seu patrimônio, você vai ver que seu patrimônio vai mudar de mês para mês, de ano para ano, e vai ter momentos em que ele vai recuar um pouquinho
sim. Então não adianta você se bitolar nessa ideia de que você só vai ver uma PG, né? Seu patrimônio crescendo pro infinito e além. Não é isso que acontece. Essa é uma ótima hora, inclusive, para você procurar um profissional financeiro para te oferecer uma visão muito mais objetiva, muito mais clara, muito mais panorâmica da sua situação financeira e te dar orientações específicas para te ajudar a se recuperar, inclusive a restabelecer sua reserva. E além disso, tem profissional que presta esse tipo de serviço, inclusive gratuitamente. A gente já deu dicas aqui no canal, como por exemplo a Escola Clínica Fabiano Calil, mas futuramente a gente vai lançar a nossa mentoria de investimentos, com conversa todos os meses com os mentorados. Enquanto isso, baixa o e-book Mapa do Tesouro Direto, que a galera que baixar vai ser a primeira a ser avisada, e o link tá aqui na descrição. Outra coisa é que a gente tem que se manter otimista, manter uma atitude muito mais positiva é crucial para superar as dificuldades financeiras. Eu sei, essa é uma dica de seguir, mas ela já se mistura com a minha história de como foi diferente usar a reserva de emergência em duas situações. Em 2019 eu tinha saído do banco para só trabalhar no Economic. Um ano antes o Economic tava voando, dando receita praticamente sem a gente fazer muito esforço, mas no ano seguinte o ano virou e eu não tinha mais meu salário. Cara, eu tinha, sei lá, vamos supor, 100 mil na minha conta e ela começou a reduzir de 5 em 5 mil por mês. Eu arranquei os cabelos, eu literalmente perdi o sono de ansiedade, mas aí eu fui trabalhar o autoconhecimento, fui entender por que eu tava tão ansioso, porque não era possível, eu tinha bastante dinheiro ainda. Curiosamente, quando a minha reserva de emergência chegou nos 5 mil, eu tava muito mais tranquilo do que quando eu tava com 100 pau na conta. A atividade física me ajudou bastante a controlar a ansiedade, não só por conta da reserva de emergência, mas isso ajuda em várias esferas da vida. O lance é que cada um é cada um, e você pode se apoiar menos em atividade física para controlar essa ansiedade ao usar a reserva de emergência, e muito mais em outra das 10 dicas que a gente deu. Esse ano, inclusive, eu voltei a usar minha reserva de emergência. A gente já falou em vários vídeos que o Economic não tá dando mais tanta receita como antes, mas a situação tá muito mais tranquila porque eu aprendi com o que aconteceu em 2019. E o jogo tá virando, o Economic, ó, tá dando sinais bons pro ano que vem. Respeita a sua particularidade, pega essas 10 dicas, se apoia na que faz mais sentido pra você, porque não tem fórmula pronta pra isso. Diquinha essa pra você que tá desesperado com a sua reserva de emergência, você investir bem a sua grana em contas digitais, porque elas podem sim te ajudar a recuperar mais rápido o dinheiro que você tinha lá na sua reserva. As contas digitais rendem mais que a poupança, e se você tá perdido em qual que é a melhor conta, onde eu deveria deixar meu dinheiro, é só você checar esse vídeo aqui em cima, onde a gente contou quais são as 10 contas digitais que rendem mais até do que o Tesouro Selic, meu amigo. E aqui embaixo tem um aulão ao vivo do Tesouro Direto explicando o Tesouro Selic, que continua sendo o mais indicado para sua reserva de emergência. Como eu sei que você gostou do vídeo e já deixou seu like, agora clica nessa bolinha para fazer parte da comunidade de investidores aqui do Economic.